Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e diretamente do Instituto Humanitas aqui da Universidade Católica de Pernambuco, vamos começar mais um programa Argumento, que é o seu programa que vai debater os grandes temas sociais do momento. Ao meu lado estão a professora Juliana Passos, o professor Manuel Moraes e o professor Luiz Emanuel Cunha, para a gente discutir um tema muito interessante e pouco discutido na academia, que é o tema da justiça de transição. Como vocês sabem, sugestões, críticas e propostas de novos temas, deixe aqui embaixo nos comentários. E o Projeto Jovem Jurista possui uma página de financiamento coletivo. Caso você ache que esse projeto contribui para a comunidade jurídica, você pode fazer doações a partir de R$1. A página está entrando aqui embaixo do seu vídeo, você acessa lá e doa R$5.000, né? É muito melhor. Fique à vontade. Fica à vontade. Então, depois da vinheta, a gente começa o nosso papo. Bom, então para começar o nosso tema, como eu sei que o público que assiste o canal é composto também não somente por juristas, mas por leigos interessados em questões jurídico-políticas, eu queria perguntar à professora Juliana, pedir para ela explicasse o que é isso de justiça de transição. Esse conceito de justiça de transição, ele envolve algumas medidas a serem adotadas pelo Estado após períodos de repressão ou de conflitos armados, né, onde haja violações aos direitos humanos de uma forma sistemática. E essas medidas, há um consenso que elas incluem medidas de efetivação de memória e verdade, reforma das instituições, investigação e punição com relação aos crimes cometidos e as reparações financeiras, né? Esse conceito, ele encontra um consenso tanto no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como também no âmbito da ONU. A ONU, ela tem, dentre os vários documentos que ela tem sobre o assunto, tem dois que eu considero bem importantes. Um é o de 2004, quando ela reconhece a justiça de transição e esses 4 pilares. E o outro é um que foi publicado em 2012, quando a ONU ela diz que essas medidas elas têm que ser implementadas de forma conjunta e que uma não poderia servir de alternativa à outra. Essas ações são conjuntas, né? Mas esse conceito também é o conceito que vem sendo aceito pela Corte Interamericana. Dentre os vários julgados, eu vou citar aqui 3 que vão ser disponibilizados pelo professor Ronaldo, aqui no site, que é justamente o Velázquez Rodrigues versus Honduras, o Bamaca Velázquez versus Guatemala e o que envolve o Brasil, que é o Gomes Lund. Então, nesses 3 casos, vocês podem perceber que a Corte ela faz menção expressa a esses 4 pilares da justiça de transição. Certo. E no Brasil, como funciona a justiça de transição? No Brasil, a gente teve a transição na década de 79, iniciou-se, né, com a lei de anistia, e houve um longo período de silêncio, não foram adotadas medidas no início para dar conta desse legado da violência, né, das violações aos direitos humanos. E na década de 90 você começa com algumas medidas que inicialmente focam na reparação financeira. Então você tem a Lei de Mortos Desaparecidos, que já no seu anexo ela reconhece 136 pessoas desaparecidas como mortas. E esse reconhecimento foi importante, claro, porque essas pessoas, os familiares dessas pessoas puderam solicitar o atestado de óbito, porque essas pessoas puderam pedir as indenizações, mas foi um processo reparatório que antecedeu um processo de apuração da verdade. Então a justiça de transição começa com esse viés reparatório. Mas mesmo assim, nessa própria lei foi instituída uma comissão de mortes e desaparecidos políticos, e essa comissão ela fez algumas ações voltadas à investigação de pessoas desaparecidas e de pessoas que tenham sido mortas também. Agora, claro, a comissão atuou dentro de uma limitação legal que foi instituída pela própria lei que criou, né, a comissão. Então, mais adiante você tem a comissão de anistia, que também foi uma comissão que tinha essa função de reparar as vítimas, os perseguidos políticos da época, mas a comissão de anistia ela ampliou bastante suas funções. Em 3 eixos, ela começou a atuar, que foi através de 3 projetos, o projeto Marcas da Memória,
o projeto Clínicas dos Testemunhos e as caravanas da anistia. As caravanas da anistia levavam esse julgamento de anistia para o país inteiro. As pessoas tinham sido perseguidas, elas solicitavam anistia aonde moravam, não precisavam se deslocar para Brasília. E o projeto Marcas da Memória investiu em várias ações culturais relacionadas à promoção da memória da ditadura, e o projeto das Clínicas dos Testemunhos com o tratamento psicológico das vítimas. Então, a Comissão de Anistia, ela teve inicialmente esse perfil reparatório, mas ela ampliou bastante a sua atuação e contribuiu bastante para a efetivação da memória. E posteriormente, recentemente, a gente tem a Comissão Nacional da Verdade, que foi uma comissão que teve amplos poderes que foram conferidos pela lei que criou, né? A Comissão da Verdade, ela teve poderes de investigação bem superiores aos das outras comissões, e foi uma Comissão Nacional da Verdade, nos termos em que é definida tecnicamente como Comissão da Verdade, né, pela doutrina. Agora, o que é interessante na nossa Justiça da Transição foi a adoção das Comissões Estaduais da Verdade, que isso foi uma característica da nossa Justiça da Transição. Quando foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, algumas outras comissões, em nível estadual, elas passaram a atuar com autonomia, com a função também de investigar as violações de direitos humanos ocorridas na ditadura. E quem é nosso convidado, Juliana? Você conhece esse professor Manuel Moraes? Quem é? Explica aí quem é nosso convidado. Manuel Moraes, ele faz parte, né, da Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco, né? E da Câmara. Isso. E também fez parte da Comissão de Anistia, né? Isso. Mas, Manuel, como é que é esse trabalho da Comissão Estadual? E aí Juliana explicou mais um pouquinho, né? Saiu a Comissão Nacional e a partir daí, né, a iniciativa do Estado mesmo com as comissões estaduais. Como é que a nossa foi construída, esse mandato, e como é que ela dialoga com a Comissão Nacional? Na verdade, foi em função da sociedade civil que se organizou um Comitê Estadual da Memória e Verdade e Justiça. Esse comitê, ele teve funcionamento inicial a partir de mais ou menos agosto de 2011, quando lá no Gajop nós éramos o Gajop, eu e Luiz, inclusive, naquela oportunidade, a procuração da mãe de Marcelo Santa Cruz e de Fernando Santa Cruz, para que naquela oportunidade o Gajop fosse, digamos assim, responsável por agir até internacionalmente na tentativa de reabrir o caso Fernando Santa Cruz na Comissão Interamericana. Então ali naquela época nós temos a presença no Gajop, não só de Dona Alzita, mas também como de Gilney Viana, que a partir dessa articulação movimentou ele era na época da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e foi reproduzindo a ideia de criação de comitês nos diversos estados. Então os comitês, eles foram um ponto de partida importante desse novo movimento social, digamos assim, mais ampliado, porque você sempre teve os familiares e as entidades mais ligadas a essa pauta, né? Gajop, o Tortura Nunca Mais, sempre se envolveram com essa temática. Sendo que aí você conseguiu dar uma musculatura maior em função do advento da 11ª Conferência de Direitos Humanos e da edição do 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNH 3, que no eixo 3 já prevê a criação da Comissão Estadual da Comissão Nacional da Verdade. Em Pernambuco, fazendo um paralelo, isso ocorre na 2ª Conferência Estadual de Direitos Humanos. Então nós fomos na época ao governador Eduardo Campos e discutindo o Pacto Federativo, que era o tema de eixo da Conferência Nacional de Direitos Humanos. O diálogo com o governador na época era dizer, olha, o Estado Federado, Pernambuco, tem uma responsabilidade de investigar os crimes praticados em Pernambuco e também, em função de sermos pernambucanos, de auxiliarmos as investigações contra ou qualquer outro pernambucano que tenha morto em qualquer outro estado da federação. O governador aceitou o argumento. Também a gente trazia como experiência as outras experiências de reparação, como Juliana falou, que também foram feitas no estado de Pernambuco. Então, Pernambuco sempre participou de todos esses processos, de uma forma muito particular. Também nós tivemos a oportunidade de ter aqui em Pernambuco do Helder Câmara, a Comissão Justiça e Paz, que isso, de certa forma,
foi o grande gênesis das entidades de direitos humanos que já tem mais de 30 anos, GAJOP, SENDEC, Centro de Freire. Da resistência. Então, exatamente. Então, você tem em Recife um conteúdo muito crítico nessa temática, em função também dos desaparecidos. Nós somos o terceiro estado com o maior número de mortos desaparecidos. Você tem São Paulo, Minas, Pernambuco. Né? Então, o centro de repressão política aqui foi muito grande. Nós temos uma lista de 100 torturadores, sem falar da repressão às ligas camponesas, etc, etc. Então, foi criada por lei a Comissão Estadual da Memória e Verdade, que leva o nome de Dom Helder, criada por lei, a primeira do âmbito de Estado, né, federado. Depois se criaram outras comissões a nível de Brasil, e essa é a nossa intenção, de fato, que as outras comissões foram criadas. E outra característica importante, complementando o que a professora Juliana traz, é que cada lei estadual tem características. Por exemplo, a da Bahia, os membros são voluntários, né? Paraíba também, sendo que da Paraíba é comissão da preservação da memória, por exemplo, não é? O Belém do Pará é mais próximo à nossa, é remunerado. Por que esse caráter remuneratório ele é importante? Porque isso dá uma responsabilização, ao nosso ver, aos membros. E na nossa comissão, em função da remuneração, foi criada também uma blindagem. Os membros da comissão não podem ser afastados pelo governador, né? Nós temos um mandato eleito, a não ser que a lei prevê, por exemplo, se os membros da comissão faltarem às reuniões, né, se você praticar desídia, você poderá ser afastado. A lei permite o afastamento em função da sua incompatibilidade com a comissão. Entendi. Mas a comissão tem essa característica. Isso foi fundamental, porque, para você ter uma ideia, a comissão, ao investigar as graves violações de direitos humanos praticadas contra pessoas aqui em Pernambuco pelo aparelho de Estado, né, da Secretaria de Segurança Pública, etc. e tal, ou contra pernambucanos fora do Estado, nós acabamos por mexer em forças políticas que também pressionavam o governo do Estado a que essas coisas não fossem investigadas, ou esses crimes não fossem punidos. Então, na verdade, nós temos um saldo muito interessante. Se você considerar que quando nós começamos, isso o Juliana traz, havia, e essa é um pouco o sentimento que a gente tem, um vazio desse tipo de investigação. Qual é a jurisprudência? Como é que você atua? Não é? A pessoa que vem testemunha, réu, como é que você nomina essa pessoa? Né? Então, para isso, nós usamos a tradição internacional. O primeiro documento que a gente estudou, até para construir nosso regimento, e o primeiro provimento da comissão, foi o Protocolo de Istambul, que é um documento resultado da experiência internacional das comissões da verdade na busca de investigação sobre tortura. Então, a partir dali, estudando esse documento, criamos o primeiro provimento, e esse provimento está publicado, que regulamenta, orienta como tratar a vítima e os depoimentos. Então, isso foi uma primeira etapa da comissão. Além de formar seu regimento, estabelecer quais eram as linhas de investigação, quais eram as prioridades. E a nossa comissão, ela tem um fato muito relevante, que exatamente em função dessa tradição internacionalista dos movimentos de direitos humanos em Pernambuco, nós começamos a comissão aprovando no seu planejamento estratégico, né, a investigação dos mortos desaparecidos em função da Resolução 450/2002 da ONU, que estabelece na ONU uma recomendação de que as comissões da verdade devem investigar prioritariamente os desaparecidos políticos. E nós temos também, como disse o Juliana, o conhecimento da jurisprudência internacional do caso Gomes Laudo. Porque se eu investigo o desaparecido, não que o morto conhecido não seja importante e relevante, ele é. Mas o desaparecido, como é crime permanente, crime continuado, eu posso, crime permanente, eu posso ainda hoje judicializá-lo, se eu conseguir fatos e elementos novos. Então as comissões não é que deixaram de investigar os mortos, mas os crimes de desaparecido tinham uma relevância, uma clemência maior, até em função de que essa gravidade está sendo perpetuada. Para viabilizar um dos pilares, né, que Juliana falou, justamente da persecução dos agentes. Exatamente, que é o eixo da justiça, né? Então, paradoxalmente falando, nós conseguimos pequenos ou grandes avanços, se você considerar assim. Primeiro foi a parceria com a Comissão Nacional da Verdade. Foi extremamente importante, porque, como disse o Juliana, ela era da esfera federal,
Então isso permitia abrir portas no Arquivo Nacional, né? Enfim, isso foi muito importante para a gente. Mas um outro eixo estratégico, exatamente nesse campo da justiça, foi com o Ministério Público Federal e também com a Justiça Estadual. Nós conseguimos com a Justiça Estadual, para vocês terem ideia, ações, né, onde foi possível, a partir do reconhecimento de que aquele caso específico foi praticado tortura e que a pessoa morreu em função das torturas, a retificação da certidão de óbito dessas pessoas, colocando a causa morte e tortura, e dizendo, relatando que de fato foi investigado e concluído. Você falou que a Comissão Estadual ela tem um enfoque na investigação relacionada aos desaparecidos, mas a gente tem várias recomendações, e eu falo do Centro Internacional para a Justiça de Transição, da Priscila Rainer, de pessoas que estudam sobre o assunto, focando também a necessidade de investigar minorias ou pessoas especificamente atingidas em situações de violência, como as mulheres, indígenas, crianças, né? O que você acha disso? Nosso relatório é dividido, digamos assim, em 2 grandes blocos, se eu posso assim dizer, simplificando. Um primeiro bloco, que é a parte histórica, teórica, do que aconteceu, administrativa e enfim, e vai entrar nos casos, que a gente chama de casos individuais. O desaparecimento, morte de Fernando Eduardo Collier, né, os casos da APML, Ação Popular Marxista-Leninista, que era um partido político, e assim a gente dividiu os casos. Então você vai ter um primeiro bloco que trata desse assunto. E um outro bloco que nós chamamos das temáticas, tá? Que são os casos específicos que investigam as minorias, ou as instituições que foram vulnerabilizadas em função do Estado totalitário ou autoritário. A Comissão Nacional da Verdade também seguiu esse roteiro, então nós temos também uma parte do relatório onde tem o que nós chamamos de temáticas. Em Pernambuco, como todo contexto vai ter sua realidade diferenciada, nós temos a seguinte situação: a questão indígena. Em Pernambuco, nós não temos nem casos de mortos de indígenas, nem desaparecimentos, nem de perseguição por força da ação política dos índios. Lembrando que naquela época os índios eram associados ao poder. E sempre foram. O fato novo é nos anos 80, quando Chicão Chucuru, muito ligado à raiz, vai se voltar contra essa tradição política mais conservadora. E aí acontece inclusive as crises do campo, porque os índios vão se reorganizar e vão ocupar o seu território. É questão indígena. Questão de criança e adolescente. Nós temos um caso de uma pessoa que relatou, inclusive na comissão da anistia, de que ela teria sido, digamos assim, entregue enquanto criança a um terceiro que a levou da Praça do Derby para São Paulo. E que essa pessoa, esse terceiro, seria, digamos, agente da repressão. Caracterizando a ideia do sequestro que aconteceu na Argentina. Mas é um caso muito isolado, o próprio depoimento dela na comissão da anistia é muito confuso, mas assim, não caracterizava um fenômeno, não dá para a gente, não houve em Pernambuco também, a gente não identificou uma necessidade de uma temática relacionada à questão da criança e adolescente. E até porque, nesse caso, ela foi para São Paulo, então caberia a investigação na Comissão de São Paulo. A gente também trocava muito essas figurinhas, né? Aí o que ficou? Ficou a questão de gênero, que vai ser tratado do capítulo sobre a repressão, que aí vai tratar as violências contra as mulheres, e isso foi disseminado no Brasil inteiro, em Pernambuco não foi diferente. A questão da terra, em Pernambuco, é muito forte, por isso nós temos uma chamada temática do campo, onde, enquanto campo, a gente envolve todas as violências praticadas contra as ligas camponesas. Exatamente. Aí o IBAD já entra para a gente como financiamento da repressão. Porque, embora tenha sido antes do golpe, você vai ter o financiamento, e desse financiamento toda uma tecnologia que vai se estender ao longo do golpe. Então você vai ter o IBAD, financiamento da repressão, a questão do campo, a questão religiosa, que em Pernambuco foi muito relevante, a repressão a religiosos, a morte do Padre Henrique, no final do processo, né, toda a perseguição a Dom Helder, da arquidiocese, as pastorais, e também a expulsão dos padres, como Vitor Meracapilo, né? Então isso fecha a questão religiosa. E tem também a questão sindical, extremamente importante em Pernambuco, porque Pernambuco tinha uma experiência original chamada Consintra, né, que era um sindicato dos sindicatos, uma coisa que eu não conhecia, conheci investigando,
É uma coisa muito interessante. Fora os movimentos sindicais brasileiros de Pernambuco, tem uma história muito legal também, daria também um programa só sobre isso. Então você tem a questão sindical, a questão do campo, a questão religiosa, que envolve as igrejas, a repressão às igrejas, a questão do financiamento, a repressão, e nós temos também a imprensa. Como é que a ditadura interferiu nos meios de comunicação, que também bate na questão de idade. Né? E que no nosso caso, a imprensa, ela teve a perseguição por força da ditadura e a autocensura. A Comissão da Verdade Nacional, ela teve um papel, ao nosso ver, decisivo, assim, Ela congregava as diversas comissões, ela tinha um papel articuladora, ela tinha um papel de fornecimento, de acesso à documentação, né? Então isso ela foi decisiva. Eu acho que o maior problema da Comissão Nacional da Verdade foi o curto tempo. Ela terminou prematuramente em 2 anos. Ela deveria ter sido prorrogada por um tempo maior. Mas por quê? Foi pressão política? Exatamente. Na verdade, o Estado brasileiro é um Estado dual, né? Assim, a gente, como tudo no Brasil, tem processo. O nosso processo de transição foi na cúpula, né? Sempre foi uma coisa dos que têm poder, dos segmentos que se articulam no poder. E a Comissão Nacional da Verdade, ela, embora, ao meu ver, o relatório, inclusive, aponta relatos interessantíssimos, aponta caminhos de recomendações relevantes, entendeu? Mas eu acho que ela mexeu com segmentos que são muito fortes no Brasil. Não é à toa que a gente está vivendo um novo golpe. Então imagine o prolongamento. É porque a gente nunca resolve o golpe anterior, né? Aí como deixa o negócio sem resolução... É porque no Brasil, veja, o golpe foi vitorioso. E a transição que a gente está aqui relatando é uma transição vitoriosa para quem participa. Veja, quem praticou a tortura e quem estava no poder na ditadura se auto-anistiou e se beneficiou dessa, digamos, essa lentidão. Essa lentidão não é um fenômeno, essa lentidão não é ocasionada porque o fenômeno precisa desse tempo. Isso é coisa do Brasil. Como disse Juliana, a justicialização tanto se caracteriza em conflitos de guerra, mas logo depois da redemocratização. Essa é a regra, inclusive. Agora seria bom a gente falar um pouco de justiça de transição e judiciário e comentar o caso Gomes Lund, né, no Brasil. Que você que não conhece, é aquele caso chamado caso da guerrilha do Araguaia, que houve detenção arbitrária, morte, desaparecimento de vários membros do Partido Comunista Brasileiro e também dos próprios camponeses lá do Araguaia, que é aquela região de Tocantins. E eu queria que tu falasse, Juliana, também acerca desse caso e da decisão problemática do STF relacionada a isso. A gente tem 2 decisões, né, atualmente em conflitos sobre um tema bem semelhante, que é essa questão da interpretação da lei de anistia, né? Então a Corte Interamericana, ela condena o Brasil pela morte e pelo desaparecimento dos guerrilheiros do Araguaia. Ao mesmo tempo em que ela condena o Brasil, ela determina recomendações, ou seja, ela determina que o Brasil investigue e que puna os responsáveis por esses crimes. Ela determinou também a instituição de uma comissão da verdade, que nesse ponto foi cumprido, né? E ela determina a revisão da interpretação que vem sendo conferida à lei de anistia, no sentido de que essa anistia ela seria também abrangida para os crimes comuns. E aí é justamente nesse ponto que o Supremo ele entra em conflito com a Corte, né? Porque o Supremo proferiu uma decisão na ADPF 153. Ele foi provocado pelo Conselho Federal da OAB para se pronunciar sobre a interpretação dessa lei de anistia no que se refere à extensão da anistia aos crimes comuns. E o STF, ele decide por não fazer essa revisão, ele decide por entender que essa anistia ela foi bilateral, quando na verdade nem todas as pessoas que faziam parte da esquerda, da oposição ao regime foram anistiadas. O artigo 2º, ele fala isso, né? O parágrafo 2º da lei, ele vai falar sobre essa impossibilidade de anistiar quem participou de atos terroristas, mas os integrantes do Estado, eles foram amplamente anistiados. E quando o Supremo é provocado a isso, ele sequer se manifesta sobre esse caráter, sobre esse aspecto que não foi bilateral. Ele insiste em reafirmar que a anistia foi bilateral e que alcançou a todos
e que foi uma medida política necessária ao momento. O Supremo também ignora toda uma jurisprudência que vem sendo produzida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse sentido, quando ela já julgou os países vizinhos por violações da mesma natureza. Ele não faz esse diálogo, ele ignora completamente o posicionamento da Corte Interamericana. E quando ele é provocado a analisar a questão da conexão dos crimes, porque a lei fala que seria concedida anistia aos crimes políticos e aos crimes conexos com os crimes políticos, ele sequer consegue configurar que há uma conexão no sentido jurídico. E aí ele diz que a conexão é uma conexão sui generis e que a medida foi uma lei medida necessária para o momento. E essa questão do judiciário, né? O judiciário de primeiro grau, de segundo grau, o judiciário, ele vem adotando essa interpretação e depois da decisão do Supremo, então ele está completamente respaldado para não levar adiante os processos que são propostos no sentido de investigar esses crimes cometidos na ditadura. Né? O judiciário já foi provocado várias vezes pelo Ministério Público, mas ele sempre alega a questão da lei de anistia como um impedimento para a persecução do caso, com exceção do caso Rubens Paiva, o juiz de primeiro grau da Justiça Federal. Ele recebe essa denúncia, ele se pronuncia especificamente aos crimes de tortura e sobre a imprescritibilidade também dos crimes e sobre também a Convenção Americana. E esse posicionamento é também reafirmado no Tribunal Regional Federal. Mas o Supremo suspende, quando o processo chega para o Supremo suspende a ação, justamente com fundamento no caráter vinculante da decisão proferida na DPF 153. E agora, para finalizar o programa Argumento, eu queria fazer uma pergunta muito simples, sem complexidade. Quais são as perspectivas da justiça de transição para o Brasil hoje, né? Eu diria o seguinte, que nunca foi tão importante uma leitura gramsciana, né, do que a gente entende do fenômeno político. Gramsci fala das condições materiais objetivas, né? Então, na verdade, eu acho que o momento que a gente viveu, que fez criar as comissões da verdade, né, foram um momento, né, que nós tínhamos uma conjuntura política e um movimento social que permitiram essa criação. Nesse momento, em função de toda essa avalanche de ameaças que a gente está vivenciando, eu acredito que isso pode ficar em segundo plano. Ou seja, as chamadas reformas que o governo Temer tem apresentado, como a reforma trabalhista, isso vai mobilizar uma energia muito importante do movimento social para a defesa de direitos básicos, elementares. Né? E isso coloca, de certa forma, a pauta da justiça de transição sobre a ameaça na medida em que ela não tem visibilidade. Ela já não tinha visibilidade antes, né, por ser uma pauta inserida dentro da agenda dos direitos humanos, e ela tem digamos assim, um apelo muito pouco popular, né, porque as vítimas já vão começando na casa dos 70. Né, os desaparecidos já começam a se tornar histórias do passado, né, de um passado recente, mas de um passado que não vai gerando mais um sentimento de pertencimento. Porque imagine, quer dizer, então esse para mim é o pior dos mundos. Né? Os relatórios vão apresentar um quadro de violações que o Brasil, que a sociedade pode, em função desse atropelamento da conjuntura, não se apropriar. Um exemplo disso, eu acho, é o esquecimento do Relatório Nacional da Verdade. Você veja que o Relatório Nacional da Verdade aponta coisas graves que ninguém noticia. Você não tem matérias de aprofundamento daquilo que foi resultado da Comissão Nacional da Verdade. Imagina as comissões estaduais. Então, o meu medo é que o Brasil entre num novo ciclo de esquecimento. Isso é um aspecto. Agora, por um paradoxo, como tudo tem um lado bom e positivo, é que nunca foi tão presente no Brasil as instâncias internacionais. Então, os nossos relatórios da Comissão Estadual, a gente vai tentar, na medida do possível, internacionalizá-los. Essa já era uma meta que a gente tinha, quer dizer, a gente acredita que a sociedade civil pode internacionalizar isso, e a partir, como Juliana falou, dessa tradição internacional da Comissão Interamericana e da Corte, outros casos poderão trazer ao Brasil novas responsabilizações. Então, é um paradoxo. A gente tem uma conjuntura interna muito difícil,
e talvez uma conjuntura internacional mais favorável. Quem sabe essa conjuntura nacional, aí vem as condições materiais de grãos, elas possam mudar e a gente ter uma outra retomada do processo de justiça e transição no Brasil. Eu sou otimista, apesar de parecer pessimista, eu sou otimista. Apesar do quadro, né? Apesar do quadro, eu sou otimista. Eu acho que os relatórios sempre vão ajudar. E professores como Juliano, Luiz, que têm trabalhado nisso e têm feito com que os alunos escrevam sobre isso, ao meu ver, é um alento. Ótimo. Juliana. Eu concordo com as palavras de Manuel e eu ainda acrescento uma preocupação a mais, né? Que é justamente essa... Eu não só tenho medo, Manuel, que a justiça de transição seja esquecida. O que eu tenho medo é que seja construída agora com esses novos integrantes da Comissão de Anistia e tendo em vista que a Comissão de Anistia é uma comissão permanente, uma memória para o esquecimento. O que seria isso? Uma justificação do golpe, uma justificação dos atos da ditadura, porque você tem integrantes que são simpatizantes, não é? O próprio ministro, o que foi ministro do STF na época, do Figueiredo, ele está na comissão agora, o Rezec, né? Francisco Rezec. E tem outros também, né, que são simpatizantes. Então, o meu medo não é só um esquecimento, mas também que haja uma justificação oficial dos órgãos oficiais que eram para dar continuidade a esse trabalho que vinha sendo feito, né, de memória e de esclarecimento das violações, é que isso agora se inverta, que esse trabalho seja voltado para legitimar os atos autoritários que ocorreram na ditadura. Certo, ótimo. E o que Hannah Arendt, só para completar, chama de banalização do mal. Você naturaliza e diz, não, isso aconteceu como aconteceria em qualquer lugar. Porque em toda a América Latina aconteceu, então fazia parte da lógica da história, né? Por que seria diferente? Por que seria diferente? Acho que entra também aquela preocupação do Pablo de Greve, quando ele bota no relatório dele a questão de um momento posterior às comissões, né? Posterior ao trabalho dessa justiça de transição, né? Como é que nossos órgãos permanentes vão reagir a isso? O próprio Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, né? A própria estrutura do Legislativo e do Executivo, né? Em todas as instâncias, né? Como é que eles podem também absorver esse trabalho que foi produzido, que praticamente está, como a Juliana falou, né? Vai virar um obelisco ao esquecimento, né? E até porque você tem a Comissão de Mortos Desaparecidos, é uma comissão que também funciona permanentemente. Ela funciona ainda no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, que perdeu o status ministerial agora, voltou a ser secretaria. Ela já tinha status ministerial, né? Você tem a Secretaria de Direitos Humanos, ela desenvolvia mais outros dois projetos. O projeto Memória e Verdade, que contribuía esclarecendo várias violações, publicou vários livros que você pode acessar gratuitamente no site, relacionado a violações de crianças, de mulheres, e tinha também o projeto Lugares de Memória, que já havia mais de 200 lugares identificados como lugares onde ocorreram violações, mas que ainda faltava sinalizar esses lugares e tomar as demais providências, né? E a Comissão de Anistia, a preocupação é ainda maior, porque a Comissão de Anistia, ela vem fazendo um trabalho bem diferenciado, que é dar um lugar na história a partir do ponto de vista das vítimas. A Comissão de Anistia, ela recolhia esses relatórios, esses testemunhos das vítimas orais e compilou tudo isso para já colocar no monumento, no Museu de Anistia, né? Isso no Memorial de Anistia. E ela já vinha, e com esses relatos ela já fez alguns trabalhos, os documentários, tem um documentário sobre mulheres, relatando o sofrimento das mulheres, tem um documentário sobre os militares que resistiram à ditadura, e a gente tem um risco agora disso tudo ser não só esquecido, como também haver agora uma outra versão e oficial de legitimação. É um patrimônio de 70 mil processos, né? Faltam 30 mil serem julgados, 70 mil já foram julgados. Então, é um patrimônio da sociedade brasileira e do mundo, que é tomado pela Unesco. Verdade, e às vezes essa não acaba, mas você desestrutura de uma tal forma que é como se tivesse... Isso. Como vai se tivesse... pelo mecanismo administrativo, né, digamos. Verdade. Bom, finalizamos por aqui. Eu quero agradecer muito ao professor Manuel Moraes, meu amigo, que me ajudou muito no meu primeiro ano de docência, evitou que eu sofresse vários bullying na universidade. Então, um grande amigo. Queria agradecer a Juliana e a Luísa, e a gente finaliza. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo ajude a divulgar a justiça de transição
ainda mais na medida que a grande mídia não divulga tão bem e divulga às vezes de forma enviesada. Então, se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta com outro programa Argumento. Obrigado. Tchau.